Olá a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de acentuação gráfica e eu peço a atenção de vocês para o título nesse slide aqui que vai acompanhar a gente. Acentuação gráfica, ou seja, acentuação grafada, escrita. Isso porque as palavras elas têm acentuação, mas nem todas as palavras elas possuem acentuação gráfica. E antes de entrarmos nas regras gerais da acentuação gráfica, eu preciso falar com vocês sobre alguns conceitos na fonética da língua portuguesa. Parece meio idiota, meio iniciante, tá certo? Você deve ter visto isso no Fundamental 1, Fundamental 2, mas não com tanto aprofundamento. Os conceitos de consoante, vogal e um conceito que eu nem sei se todos ouviram, de semivogal. Consoante é a letra que não possui som, é o bloqueio de ar, tá certo? Tanto que se eu falar qualquer consoante aqui para vocês, o S, por exemplo, vocês só conseguem pronunciar o som dessa letra juntando as vogais, no caso, os dois E's, que formam o S. Então, a consoante está ligada ao bloqueio de som. Se ela bloqueia o som, quem libera o som quando nós respiramos é a vogal, tá certo? A vogal está ligada à liberação do ar e, por isso, quando nós falamos, se produz o som e nós conseguimos ser ouvidos pelas outras pessoas. Ok, consoante e vogal tudo bem. Agora, semivogal, o que é isso? Vamos pegar algumas palavrinhas bonitas. Por exemplo, a palavra caixa, tá certo? Eu tenho essa junçãozinha aqui do A e do I. Se eu pego esse A e I, eu vou ver que o A é muito mais forte e o I é muito mais fraco. Tanto que na linguagem oral, então por isso eu vou colocar aqui um asterisco, que é linguagem oral, isso não é gramática normativa, algumas pessoas chegam até a dizer a seguinte forma: me dá a caixa. Aí. Ou seja, elas eliminam esse I. Por quê? Esse I aqui, ele quase não sai, ele tem um som muito fraco. Essa vogal que acompanha uma outra, que tem o som muito fraco, é o que eu dou o nome de semivogal. Em alguns casos, ela vai ser até apagada. Então, a semivogal é uma vogal, porém a sonoridade dela é quase inaudível, podendo ser, em algumas situações da linguagem popular, até mesmo retirada. Tudo bem? Por que eu falo isso? E por que a importância de a gente lembrar de vogal e semivogal aqui? Porque eu vou ter que voltar em outra coisa que parece de iniciante, mas que é fundamental porque eu vou usar esses dois conceitos. E muitas vezes a gente aprende esses conceitos de maneira inadequada no colégio. Um conceito de ditongo e de ato. Ditongo é quando eu tenho na escrita uma vogal e uma semivogal do lado da outra. Pode ser uma semivogal e uma vogal, tá bom, gente? Não tem problema nenhum, a ordem dos fatores aí não afeta o produto. Vai ser o que eu chamo de ditongo aberto e de ditongo crescente e decrescente. E o hiato é quando eu tenho escrito do lado um do outro uma vogal e uma vogal. Só que com vogal e vogal eu vou ver aqui uma definição fundamental da língua portuguesa, que sílaba se caracteriza por ter uma vogal. Então essas vogais, apesar de estarem escritas lado a lado uma da outra, elas vão ser na separação de sílabas separadas. Então, se eu pego aqui o caso, pegar as palavras pais e país. Aqui eu tenho, vou marcar de vogal amarelo, tá bom? Uma vogal. Aqui eu tenho o A como vogal. Diferença em país, tanto o A quanto o I, eles são escritos de maneira forte. Então, por isso, quando eu vou separar a sílaba, vai estar cada um em uma sílaba. Isso aqui é o que eu chamo de hiato. Na escrita eu tenho duas vogais, uma do lado da outra, tá certo? Quando eu separo a sílaba, vai cada um para um lado. Pais, eu tenho uma vogal e eu tenho esse I quase inexistente, que eu chamo de semivogal. Por isso, quando eu for separar a sílaba, ela vai estar tudo na mesma sílaba. Então, na língua portuguesa, eu posso ter uma vogal em cada sílaba, tá certo? Posso ter uma vogal e uma semivogal? Pode. Posso ter duas semivogais? Pode. Você tem os tritongos aí, Paraguai, Uruguai, e que o A e o I vão estar na mesma sílaba, tá bom? Então, os conceitos de vogal, semivogal são importantes para definir ditongo e ato. Isso vai ser útil na acentuação gráfica. E para identificar que, na língua portuguesa, a sílaba é constituída por uma única e exclusiva vogal. Pode ter consoante, pode ter mais de uma consoante, pode ter semivogal, pode ter mais de uma semivogal, mas vogal em si vai ter apenas uma. Vamos agora para as regras de acentuação gráfica.
As palavras da acentuação gráfica elas vão ser divididas ali por onde vai ocorrer a acentuação dessa palavra. Se vai ser na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Ou seja, se essa palavra vai ser oxítona, a sílaba tônica é a última, paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Por que eu coloquei o monossílabo tônico aqui? Como ele só tem uma sílaba, mono, quer dizer tá certo? E ele é tônico, então só vai poder ser na primeira, que é a mesma que a última sílaba. Então, as regras vão ser basicamente as mesmas das oxítonas. Basicamente, não quer dizer. Quando que eu acentuo as oxítonas? Quando elas forem terminadas em a, e, o, em e os respectivos plurais. Tá certo? Tem uma palavra oxítona, ou seja, a sílaba tônica dela é a última. Termina dessa forminha, vai ter acento gráfico. Atrás, parar, freguês, café, bisavô, cipó, parabéns também. Tudo bem? Então, eu tenho o acento gráfico, seja o acento agudo, seja o acento circunflexo. Aqui é importante destacar, antes de continuarmos, que tio não é acento gráfico, tio é nasalização, tá certo? E o acento grave, que é aquele que marca crase, também não é acento gráfico. A gente vai estudar crase futuramente quando nós falarmos de regência, tudo bem? Então, oxítonas terminadas em A, E, O, em S. Tudo bem? As paroxítonas são as palavras com maior quantidade em língua portuguesa. E a regra delas é a maior regra. E aí eu peguei uma frasezinha, que eu sei que vocês gostam para estudar, para vocês lembrarem das paroxítonas. A frase, tá certo? Vai ser o rouxinol pesadão. Por que um rouxinol pesadão? E aqui com os pontos. Porque as paroxítonas terminadas em R, o ou aqui é um ditongo. Em ditongo, X, I, N, L, PS, ou seja, juntos, an e ão, são as paroxítonas que são acentuadas. Paroxítonas terminadas em ou uns, álbum, médiums. R, caráter, açúcar. Ditongo, e aqui o ditongo pode estar sozinho ou seguido de S, marcando o plural, tá bom? História, ciências, a palavra histórias iria para o plural também. X, tórax, fênix. I ou o seu plural, lápis, táxi. N, apenas N, hífen e cânon. Não quer dizer que a paroxítona terminada em ENS vai ter acento. Então, ENS só vai ter acento se for oxítona. Vamos voltar aqui o slide, tá certo? Por exemplo, parabéns. Se for oxítona, vai ter acento. Se for paroxítona terminada em ENS, não vai ter. Então, por isso, hífen tem acento, hífens não tem acento. L, fácil, fértil. Vamos aqui para a próxima. PS, as 4 palavras. Bíceps, tríceps, quadríceps, tá certo? Fórceps. 4 palavrinhas na língua portuguesa apenas terminadas com PS. E aqui é interessante porque, Cadu, por que é paroxítona? Aqui eu não separo em 3 sílabas? Não. Se eu pego a palavra bíceps, eu tenho uma vogal e eu tenho uma vogal. Então, eu separo em 2 sílabas, por isso ela é paroxítona e não proparoxítona. An, órfã, imã, ão ou ãos, órgão, sótão e os respectivos plurais. Então, a frase um rouxinol pesadão vai ajudar bastante vocês nas paroxítonas. O Cadu aqui se atrapalhou, vamos voltar para os monossílabos tônicos, terminados em A, E e O. Chá, lã, ré, fé, dó, pó e os seus respectivos plurais. Beleza? Regra mais fácil de todas. Proparoxítonas. Todas são acentuadas. São pouquíssimas palavras da língua portuguesa que são proparoxítonas. Proparoxítona é um exemplo disso. Mas palavras como ônibus, tétrico, úmido, inúmeros, lâmpada, sempre que a sílaba tônica for a antepenúltima, vai ter acento gráfico. Com essas regras, gente, vocês matam 90% dos casos. Mas existe aquele 10% ali, vagabundo, que vai nos dar trabalho. Vamos agora para as regras especiais. Casos especiais. Primeiro deles, hiato. Quando eu tenho escrito uma vogal do lado da outra, mas que as duas têm um som forte. Quando que eu acentuo o hiato? Quando estiverem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Se estiver seguido de L, por exemplo, a palavra Raul, não vai ter acento. Se estiver seguido de S, tá certo? A palavra país vai ter acento. Vierem precedidas de vogal não idêntica, o A ou I não pode ser a mesma vogal,
tá certo? Então, eu não posso ter II, UU, tá bom? Não estiverem seguidas pelo dígrafo NH, por exemplo, a palavra rainha, que não vai ter acento. Se cumprir essas três regrinhas, os hiatos I e U vão ser acentuados. Saúde, balaustre, aqui o S, saída, baú, país, aqui ó, o S de novo, aí, açaí, Anhangabaú, por exemplo, também recebe acento. Regra geral, tem que lembrar desses três casinhos. Ditongos abertos, oi, el e ei. A gente vai falar um pouquinho disso também na aula sobre o novo acordo ortográfico, mas eu tenho acentuação apenas em um caso, quando elas são oxítonas. Se elas forem paroxítonas, ou seja, a palavra ideia aqui, vamos separar a sílaba de ideia para ajudar. Idei, cai na penúltima sílaba, não recebe acento. Assembleia, coreia, heróico, paranoico. Agora, se cai na última, fiéis, pode ser seguido de S, tá? Que é marco plural apenas. Céu, chapéu, herói, corrói, vai ter acento gráfico. Cadu, por quê? Aqui porque o pessoal que fez o novo acordo ortográfico quis. Beleza? Mais um caso especial, os acentos diferenciais. Eu separo palavras que indicam coisas diferentes com o acento gráfico. Eu tenho 4 casos aí que eu tenho que saber. Pode, no presente do indicativo. Ele pôde, no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Por, com acento, é verbo. Por, sem acento, é preposição. Tem, sem acento, é singular. Ele tem uma camisa xadrez. Tem, com acento, é plural. Eles têm, no plural, camisa xadrez. Vem, sem acento singular. Ele vem do Rio de Janeiro. Vem, com acento plural. Eles vêm do Rio de Janeiro. Beleza? Mais um casinho, então, especial. Verbos derivados de ter e vir. Deter, conter, manter, obter, intervir, convir. Por que eu falo derivados? No final do verbo vai ter escrito ou ter ou vir. Quando eu estou no singular, eu vou ter um acento agudo na terceira pessoa. E quando eu estou no plural, eu vou ter um acento circunflexo. É uma regra geral, tá certo? Aqui é memorizar mesmo. Então, ele intervém. Eles intervêm. Ele detém. Eles detêm. Aí com os acentos respectivos. Beleza? Indo aqui para o final. As regras facultativas. O que significa ser facultativo? Eu posso ou não ter o acento. Depende aí do que eu quiser. Dificilmente vai ter uma questão que vai colocar qual a acentuação correta, nesse caso. O que ele pode cobrar é qual dos casos aqui eu tenho o acento facultativo, ou seja, eu posso ou não ter o acento, e a forma com acento e sem acento, as duas estão gramaticalmente corretas. São 3 casinhos. Vamos para os primeiros aqui. Demos, primeira pessoa do plural do presente, do conjuntivo, tá certo? Para distinguir da mesma forma do pretérito perfeito. Mas se você for nos dicionários, muitas vezes você vai encontrar a forma apenas sem acento. Forma, o substantivo, aquilo que você faz lá, um bolo bem gostoso. E forma do verbo na terceira pessoa do indicativo ou segunda pessoa do imperativo. Normalmente você encontra apenas sem acento. E o uso dos verbos do pretérito perfeito indicativo como amar, louvar, tá certo? Amamos, louvamos, porque eu vou diferenciar as formas do pretérito, tá certo? Com as formas do presente. Por quê? As formas do pretérito do presente vão se conjugar da mesma forma. Amamos e louvamos. Para diferenciar uma da outra, eu usaria esse acento. Porém, na prática, no português cotidiano, nós tendemos a eliminar esse acento e usar essa forma aqui, ó, apenas sem o acento. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado vocês aí com as regras de acentuação gráfica. Um enorme beijo na alma. Até a próxima. Tchau!